1 Reis, capítulo 8, o contexto é a dedicação do templo que Salomão construiu para a adoração do Senhor. E vamos ler esse capítulo, 1 Reis 8, os versículos 10 até 66. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para tua morada, lugar para tua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto se mantinha toda em pé. E disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei Israel, o meu povo do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste, em o resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. E nela constituí um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus, e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Pessoalmente o disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os seus e até o seu dos seus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires o coração do teu servo, que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu nos céus, e age, e julga os teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, para lhe retribuir segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter a ti, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar a ti, nesta casa, ouve tu nos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que deste a seus pais.
Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e orar nesse lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que desce em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temem todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, e da tua mão poderosa, e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por que o enviares, e orar ao Senhor voltado para esta cidade que tu escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados cativos caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos, e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração, e de toda a sua alma, na terra dos seus inimigos, que os levarem cativos, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Perdoa o teu povo, que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tu a compaixão os que os levaram cativos, para que se compadeçam deles, porque o teu povo e a tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre os povos da terra, para a tua herança, como falaste por intermédio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito a nossos pais. Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda essa oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo, bendito seja o Senhor, que deu repouso a seu povo de Israel, segundo tudo que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, a fim de que assim incline o nosso coração, para andarmos em todos os seus caminhos, e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. Que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam presentes diante do Senhor nosso Deus de dia e de noite, para que faça a ele justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir,
para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu Salomão em sacrifício pacífico, o que apresentou ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia consagrou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo celebrou Salomão também a festa dos tabernáculos, e todo o Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até ao rio do Egito, perante o Senhor nosso Deus, por 7 dias, além dos primeiros 7, a saber, 14 dias. No 8º dia dessa festa, despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres de coração contente, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Assim termina a leitura das Escrituras. Congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, uma das coisas que queremos observar ao estudar este capítulo é que, embora que muitas coisas estejam diferentes entre aquele tempo, muitos anos atrás, em que Salomão construiu o templo, e agora nosso tempo aqui no país do Brasil, muito longe de Israel, muito tempo depois. Embora que muitas coisas mudaram, Deus não mudou. E o plano de Deus, o plano de salvação, não mudou. Os propósitos de Deus não mudou. E a mensagem de Deus, que naquela época foi proclamada debaixo de sombras, também não mudou. Embora que estamos num capítulo muito diferente, é um capítulo da mesma história. Isso é muito importante para os cristãos de hoje reconhecer. Os cristãos muitas vezes falam como se fosse o Deus do Antigo Testamento até um diferente Deus do que o do Novo Testamento. Uma antiga heresia. Pelo herege Marciano, que ensinou que são 2 deuses diferentes. Os cristãos não ensinam, não confessam isso. E muitas vezes os cristãos de hoje que se concentram no Novo Testamento e esquecem do Antigo, cometem uma grave falha em compreender não apenas o Antigo, mas também o Novo. Como falei, Deus não mudou. E sua missão para a terra não mudou. Um bom exemplo dessa dificuldade que enfrentamos é essa questão do templo. É uma questão perturbadora para nós hoje em dia. Encontramos Salomão aqui fazendo sacrifícios, inaugurando o uso do templo. E isso imediatamente nos leva à questão: o que Deus, o eterno Deus que habita os céus e toda a terra, o que Deus tem a ver com templos? O que o Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, tem a ver com um templo? Um templo parece para nós uma casa para o Deus, parece uma coisa de religião primitiva. O que o Deus Eterno tem a ver com isso? Para responder a essa pergunta, vamos prestar nossa atenção a essa oração de Salomão. Para só apresentar o texto, todo o discurso de Salomão, desde versículo 14 até 61, é composto de 3 partes. A primeira parte, vemos a bênção de Salomão dirigido ao povo de Israel, em versículos 14 até 21. Depois vemos sua oração, dirigido, claro, a Deus, nos versículos 22 a 53. E finalmente tem uma bênção final
novamente dirigido ao povo, em versículos 54 até 61. Eu vou abordar brevemente essas outras partes externas, mas eu quero concentrar especialmente nesta oração de Salomão, em versículos 22 a 53. Olhando mais perto, então, para a oração de Salomão, vocês podem ver que tem uma certa introdução, em versículos 22 a 30, uma conclusão no final, e então 7 petições, 7 pedidos, os versículos 31 a 51. Então aqui é a estrutura da oração. Então, qual a substância da oração? O que é que Salomão está pedindo aqui na inauguração do templo? A ideia principal que se encontra nas várias petições repetidas, o pedido principal é que Deus faça seu nome habitar ali no templo. Que Deus faça seu nome habitar para que, quando alguém dirigir suas orações para o templo, ou dentro, ou até longe em direção ao templo, que Deus ouve e escuta e age. Salomão repete essa petição em todas as 7 petições. Então você pode ver isso, só para dar um exemplo, em versículo 28 a 30. O pedido de Salomão: atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste, o meu nome estará ali. Para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Então, Salomão está aqui dedicando o templo para o uso, para a oração e adoração de Deus. E ele pede a Deus que sempre que seu povo usasse o templo para esses fins, que Deus aceita as orações e a adoração do seu povo. Podemos ver isso novamente em todas as petições, versículo 31 a 32, novamente 33 a 34, ele pede a mesma coisa. Agora, mencionei já, são 7 petições, e talvez os irmãos sabem já, muitas vezes na Bíblia o número de 7 é um número da plenitude de alguma coisa. Então, quando ele faz essas 7 petições, a ideia é que em todas as circunstâncias, qualquer circunstância que o povo de Deus se encontrasse, que Deus ouve e responde. Então não se limite apenas às 7 coisas que Salomão menciona, mas a ideia é que em qualquer circunstância. Olhando as diversas situações que Salomão descreve, é notável que uma boa parte são momentos que se encontram em Deuteronômio 28, as maldições do pacto. Moisés tinha advertido o povo, se não obedecer a Deus, que Deus o amaldiçoará. E isso é exatamente isso que Salomão está pensando na maioria dos pedidos. Então, as situações incluem momentos em que o povo precisa de sabedoria e orientação para tomar decisões difíceis, tipo no caso julgando alguns irmãos que estão em atrito. Momentos em que o povo fosse derrotado por inimigos. Tempos também de seca, tempos de fome, pestilência, gafanhotos e outras coisas que destroem a economia. Orações também de pessoas individuais, cada um com suas próprias preocupações no seu coração. Ele diz: Tu, Senhor, conheces a chaga de cada coração, as preocupações que cada homem leva na sua mente.
Também inclui orações de estrangeiros que aprendem sobre Deus. Vemos já desde o tempo de Salomão. O povo de Deus corretamente entendeu que os propósitos de Deus não se limitaram com o povo judeu, o povo hebraico, mas sempre visava a salvação das nações. E finalmente menciona momentos em que o povo de Deus acaba em exílio, longe da sua terra. Então são 7 petições no total e que quer implicar em qualquer e todas as circunstâncias. Em suma, então, quando pensamos qual foi o propósito do templo? O templo era o lugar onde o nome de Deus habitava, isto é, onde o povo poderia ir procurar a presença de Deus. Obviamente, Deus não morava no templo. Deus que habita todos os céus. Mas o propósito do templo era para fornecer um lugar onde tanto o povo de Israel como até as nações pudessem ir e conhecer e adorar o Deus verdadeiro. Então isso talvez nos ainda deixe perguntando, mas por que Deus precisava de um templo? Deus não está presente em todos os lugares? As nações não podem procurar a Deus em qualquer lugar da terra? O povo de Deus não poderia orar a Deus em suas casas? E certamente, sim, fizeram. Oraram a Deus em suas casas. Então, por que Deus precisava de um templo? Realmente, o conceito de um templo, ou antes do templo do tabernáculo, é um conceito bastante desafiador para os cristãos de hoje. Talvez realmente pareça primitiva para nós que precisasse de um templo. Sim, talvez outros deuses pagãos precisam de templos, mas Deus não, Deus que governa todo o universo. E de fato, no Novo Testamento, isso é bem destacado. O apóstolo Paulo, pregando aos gregos pagãos em Atos 17, em frente dos seus templos, com seus deuses e seus ídolos, Paulo diz, em Atos 17, versículo 24, ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanos. Não é o mesmo conceito que os gregos tinham com seus templos e seus deuses. Ele diz, continuando, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E então, temos de fato um Deus diferente no Antigo Testamento e no Novo? Bom, irmãos, claro que não. E Salomão também sabe disso muito bem. Versículo 27 da oração de Salomão, ele diz: mas de fato habitaria Deus na terra. Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Se nós pensarmos que os salmistas e os judeus do Antigo Testamento eram supersticiosos porque eles usavam o templo, é claro que não eram. Salomão sabia muito bem, na hora da dedicação do templo, isso não é a casa de Deus. Deus não precisa de proteção da chuva. Não é por isso que temos um templo. Deus não habita aqui. Mas o propósito do templo se encontra aqui nessa dedicação. Versículo 29, para que teus olhos sejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste, o meu nome estará ali. O templo não era o lugar para Deus morar. Era o lugar para o nome de Deus ser encontrado. Em outras palavras, era o lugar onde as pessoas, tanto o povo de Deus como os estrangeiros, pudessem ir para encontrar o verdadeiro Deus. Este é o lugar onde Deus promete: vim aqui até o templo e encontrará o verdadeiro Deus. Não vai encontrar nos altos, onde o povo sacrifica.
Não vai encontrar na terra de Assíria ou Egito, nessas terras distantes. Vai encontrar o Deus verdadeiro no meio do seu povo, aqui no templo de Jerusalém. E de fato, desde o início do plano de redenção, desde quando Deus chamou Abraão fora da sua terra para ser uma nova nação escolhida, já então o propósito de Deus era exatamente isso, para estabelecer Israel como a nação santa, onde serve como referência para todas as nações, onde a verdadeira adoração de Deus pode ser encontrada. Esse era o propósito para a nação de Israel, para que o verdadeiro Deus pudesse ser encontrado no seu meio e ali ser adorado. Assim, já no Antigo Testamento, a adoração de Deus era centralizada nesse templo de Jerusalém, como o lugar para a verdadeira adoração. Era exatamente por isso que era um pecado tão grave que os reis de Israel cometeram quando eles montaram lugares altos para fazer seus próprios sacrifícios, desprezando o templo de Deus. Não é apenas uma recreação, é um desprezo e um abandono do conhecimento do verdadeiro Deus. Deus disse: aqui estarei conhecido, não ali, não nos outros lugares. Adorar a Deus em outro lugar é adorar a Deus de outra forma e adorar, enfim, um outro Deus. Agora, tem uma coisa que nós deveríamos observar neste texto. Observem, irmãos, como o templo também foi ligado ao trono de Salomão. Várias vezes Salomão destaca o fato que é a casa que eu edifiquei. Salomão, versículo 13, ele diz: na verdade eu edifiquei uma casa para tua morada, lugar para tua eterna habitação. E ele repete esse ponto várias vezes: essa casa que eu edifiquei. Na oração também, Salomão gasta bastante tempo agradecendo a Deus, não somente pelo templo, mas também pelo reino, por tudo que Deus tinha feito para seu pai Davi e por ter agora o ter colocado no trono em lugar do pai. Ele repete essa conexão novamente, versículos 22 a 26. Agora, o que Salomão está fazendo com isso? Alguns comentários dizem que Salomão está sendo um político esperto, aproveitando o momento da dedicação do templo para também fortalecer o seu reino. Mas Salomão está sendo correto, fazendo o correto em fazer essa conexão, porque era exatamente essa a promessa que Deus tinha feito a Davi, seu pai. Na verdade, era exatamente esse propósito que Deus tinha desde que chamou Abraão da sua família para a terra prometida, para estabelecer não somente o templo, a adoração de Deus, mas também o trono, o reino de Deus. A adoração de Deus e o reino de Deus sempre tem que andar em mãos dadas. O reino de Deus é centralizado no templo de Deus, na presença de Deus e na adoração de Deus. Só para definir aqui os termos, quando falamos a adoração verdadeira, ela existe em todo lugar onde Deus é verdadeiramente conhecido e assim adorado. E o reino de Deus se refere a todo lugar onde Deus é verdadeiramente obedecido, onde as vidas das pessoas seguem a vontade de Deus. E de fato, irmãos, você não pode ter uma coisa sem a outra. Você não pode ter uma sociedade onde Deus é corretamente conhecido e adorado, sem produzir, então, uma sociedade onde Deus é também obedecido. Não é possível, na vida do cristão individual, conhecer a Deus e não o obedecer.
adorar, mas não obedecer, é incoerente. E na mesma coisa no nível da sociedade. Não é possível na sociedade Deus ser conhecido sem também ser obedecido. E inversamente, você nunca vai chegar ao reino de Deus sem começar com a verdadeira adoração a Deus. Você, em outras palavras, nunca vai chegar à segunda petição da oração dominical, venha o teu reino, sem começar com a primeira, que é santificado seja o teu nome. Então, irmãos, eu acredito que todos nós aqui desejamos um país, uma sociedade onde Deus é obedecido, onde as leis, instituições, a política seja conforme a palavra de Deus. Nós desejamos isso para nosso país. Nunca vai chegar a isso a menos que começamos com a adoração bíblica. Não é apenas por razões políticas, então, que Salomão liga o trono com o reino. Os dois sempre andam juntos. E, de fato, nós não lemos capítulo 9, mas a história continua em capítulo 9. E se você olhar para capítulo 9, você vai ver que Deus responde a essa oração que Salomão faz. E Deus promete, assim, santificar essa casa para ser verdadeiramente uma casa de oração e adoração. E Ele promete que o nome dele vai habitar ali no templo. Mas Ele faz essa promessa sob uma condição: que Salomão e seus filhos guardassem os seus mandamentos. Sempre a adoração e o reino andam em mãos juntas, em mãos dadas. Irmãos, então como é que a história terminou? Se nós conhecemos bem a história dos reis, se vocês já leram o livro dos primeiros e segundos reis, infelizmente nós sabemos a história não deu bem. Até o próprio Salomão, quem construiu o templo, até ele, enfim, abandonou o Senhor. Casou com mulheres estrangeiras, acabou construindo outros templos para esses outros deuses das esposas dele. E depois dele, o reino só piora e piora e piora. É assim que foi no Antigo Testamento. E aqui está o problema. Como falamos, o templo, adoração e reino andam em mãos dadas. Se o reino cai, o templo tem que cair também. E foi exatamente isso que aconteceu na história de Israel. O templo não poderia continuar ali. Então, embora que esse texto descreve para nós um belo momento, eu só penso nesse momento dos sacrifícios. Eles fizeram tanta abundância de sacrifícios, fizeram a festa dos tabernáculos e repetiram a festa. Eles pensaram, vamos fazer mais 7 dias de celebração. Tão alegres eles foram que Deus cumpriu tudo o que Ele prometeu a Moisés. E o que Salomão diz, nenhuma palavra faltou. E eles voltaram para suas casas com corações alegres e contentes, celebrando com júbilo tudo que Deus tinha feito. Mas nós sabemos, tem uma certa sombra por cima de tudo isso, porque nós sabemos como a história acaba. É assim todo o livro dos reis, um rei após outro, mostra apenas a fraqueza, as falhas dos homens, os pecados dos homens. E o livro dos reis clama por um rei que não seja como os outros, nem como Salomão e Davi. Alguém maior do que Salomão, maior do que Davi, porque sem esse rei não tem como o reino ser firmado, e sem um reino não tem como a adoração de Deus também ser estabelecido. E exatamente por isso que Cristo veio, o filho de Davi, veio para cumprir as promessas de Deus feitas para Davi. Desde que Cristo obedeceu a Deus, de forma que nem Salomão nem Davi fez
que Cristo obedeceu até o fim e libertou o seu povo dos seus pecados, o que nenhum rei era capaz de fazer, e guiou o povo na justiça, o que nenhum rei fez. Pelo contrário, os reis pioraram a situação. E desde que Cristo obedeceu, Deus o colocou no trono para sempre. E isso tem implicações para a adoração. Uma vez que Cristo senta no trono, a adoração a Deus finalmente pode ser estabelecida aqui na terra. Então, este capítulo, embora num tempo muito diferente da história da redenção, tem muito a nos ensinar sobre os propósitos de Deus, não somente para nossas vidas individuais, mas para este mundo. O que Salomão falhou em fazer é o que Cristo veio para fazer. O que Salomão pede é Cristo que realiza. E o reino de Cristo não se limita às fronteiras de Israel, mas se estende a todas as tribos, línguas, nações e povos. Seu reino é a obediência, não somente de Israel, mas das nações. É o reino com todas as nações se submetendo ao seu governo. É o estabelecimento de justiça e retidão e a destruição das obras do diabo. O que Salomão pediu, Cristo realiza. Isso então nos deixa com uma pergunta: e quanto ao templo? Onde foi o templo? O que foi com o templo? Porque hoje não tem mais o templo. Bom, irmãos, hoje ainda tem o templo. O templo é o próprio Cristo. É que Cristo nos ensina. Assim como Salomão orou para que Deus ouvisse e respondesse a todas as orações dirigidas ao templo, Cristo nos ensina que Deus o Pai escuta, ouve e responde as orações dirigidas ao nome de Cristo. O que Cristo ensinou ao seu povo é que Ele é o templo de Deus. Já no Evangelho de João, na introdução do Evangelho de João, o evangelista faz questão de destacar esse ponto. Em versículo 14 de João, capítulo 1, ele diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra no grego é tabernaculou entre nós, se tornou o templo em nosso meio, cheio de graça e verdade, e nós vimos a sua glória. Jesus também, mais tarde, disse ao povo: destrui esse santuário e em 3 dias o reconstruirei, se referindo ao seu próprio corpo. Cristo quer nos ensinar. Ele é o templo. E uma vez que Ele é o templo, não tem mais necessidade para aquele templo que se passou. Cristo é quem nos ensina a dirigir nossas orações ao Pai no seu nome. Por quê? Ele é o templo que é a presença de Deus, o lugar onde o nome de Deus habita nesta terra. E assim, também como o templo era a referência para o mundo no Antigo Testamento, o lugar onde todo mundo pudesse ir para conhecer o verdadeiro Deus, o Novo Testamento nos ensina que é exatamente isso que Cristo também faz. Você quer conhecer o Pai, Deus o Pai? Vai para Deus o Filho. Ele é o templo onde Deus pode ser encontrado. É que Cristo nos ensinou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a adoração a Deus hoje, no Novo Testamento, não está mais centralizado no templo em Jerusalém. Nossas orações não devem ser dirigidas ao templo em Jerusalém, visando o Oriente. Não porque Deus mudou, não porque os planos de Deus mudou, mas porque Deus fez o templo para apontar ao eterno templo, que é Cristo. Agora talvez você pergunta: mas pastor, não era o propósito do templo que o nome de Deus habitasse na terra? E olha, hoje em dia Cristo está nos céus, não está aqui na terra. Onde é então
que as nações podem ir para encontrar o verdadeiro Deus, como era nos tempos antigos. Antes, você poderia dizer a qualquer um perguntando, eu quero conhecer o Deus verdadeiro, você poderia dizer, vá lá para Jerusalém e vai conhecê-lo. E hoje? Onde é que vamos mandar o povo do mundo? Respondendo isso, as Escrituras nos ensinam que tem uma segunda resposta a essa pergunta, onde está o templo hoje? Está sim no céu, na pessoa de Cristo, mas também está bem aqui. É que Cristo também nos ensina. Nós, a igreja, sendo o corpo de Cristo, também carrega essa função de ser o templo onde Deus é conhecido e encontrado. A igreja de Cristo é o lugar onde as nações vão descobrir e encontrar o verdadeiro Deus. Paulo ensina isso, Pedro ensina isso, João ensina isso e o próprio Senhor Jesus ensina isso, que a igreja é o templo. A igreja é o centro do reino de Deus, o centro, o lugar da adoração de Deus aqui na terra. A igreja é, por assim dizer, o endereço onde nós podemos mandar as nações para conhecer o verdadeiro Deus. Você não vai encontrar Deus, não vai conhecer Deus andando na praia, procurando Deus. Embora que sim, Deus fez a praia. Ela testifica a majestade e sabedoria de Deus. Mas Deus diz, não vai me encontrar ali. Se quer me encontrar para conhecer e adorar, não vai ser ali. Não vai ser nas montanhas, não vai ser nas outras planetas. Vai ser onde o povo de Deus se reúne. A igreja, que é o verdadeiro templo. Atualmente, hoje em Jerusalém, muitos judeus, etnicamente falando, muitos judeus estão lá em Jerusalém, chorando, naquele muro do antigo templo, onde foi destruído. Estão ainda esperando que um dia Deus vai reconstruir este templo. Mas Deus foi fiel à sua palavra. Ele disse, se os reis fossem fiéis, o templo lá em Jerusalém vai ter que ser destruído. E tudo isso foi parte do plano de Deus. Mas Deus não saiu da terra. Está sim na terra, em Cristo e no seu povo congregado. Vou terminar então só com algumas palavras de aplicação. Em primeiro lugar, irmãos, venha a Deus no lugar onde Ele disse que pode ser encontrado. Muitas pessoas hoje em dia dizem, eu gosto de pensar de Deus de tal forma. Eles explicam a sua preferência, sua opinião de como Deus deve ser. Irmão, não importa como você gosta de pensar sobre Deus, importa como Deus realmente é. É a única coisa que importa. Ele não é seu para refazer de acordo com sua imagem ou sua preferência, mas Ele nos chama a ser refeitos de acordo com a imagem dEle. Em segundo lugar, irmãos, não desprezem a congregação física, a reunião física do povo de Deus aqui na igreja. Tem sido uma luta para a igreja nos últimos 2 anos entender exatamente do que consiste a igreja, a que ponto é um culto online ainda vale por ser um culto. Tem sido uma luta, uma batalha para trabalhar essas questões. Mas enfim, Deus disse, se reúne. E nós não devemos desprezar a reunião física. Você não está adorando a Deus fielmente assistindo um culto na sua televisão. Não é esse tipo de adoração que Deus deseja. Sim, talvez em casos emergenciais, lá no Canadá, quando cai muita neve e gelo, às vezes chega ao ponto de dizer, vamos fazer um culto online porque é perigoso sair para a estrada. Tá bom, em situações emergenciais, talvez acontece, mas não é o padrão, não é a norma, não é o desejo de Deus ser cultuado cada individual sozinho, mas na congregação física do seu povo. E em terceiro lugar, irmãos, toma coragem, porque nós oramos há muito tempo já para a reforma desse país.
Nós desejamos a reforma desse país nas leis, instituições, na política. Nós desejamos ver isso e às vezes chegamos a um certo desespero, pensando as coisas só parecem piorar e não melhorar. Mas onde é que a reforma começa? Começa no culto. Começa com a adoração. Não vai chegar ao venha o teu reino sem santificado seja o teu nome. E a reforma política de nosso país começa com a reforma cultural. Enquanto cada um adora a Deus segundo o seu próprio pensamento, que é a situação de hoje. Aqui no Brasil, cada seita inventa sua própria forma. Em vez de procurar a Bíblia, a palavra de Deus, cada um inventa sua própria forma de culto. Enquanto isso acontece, nunca haverá reforma em nenhum outro aspecto da vida brasileira. Mas, irmãos, não desprezem os dias dos pequenos começos. Se podemos nós chamar nossos vizinhos, falar com nossos familiares, nossos colegas, chamá-los para a verdadeira adoração de Deus, não brigando um grupo contra outro, mas chamando cada um. Vamos pesquisar na palavra de Deus, vamos aprender o que a palavra de Deus ensina e assim começa a reforma do culto e assim podemos ter certeza, vai ter também reforma em nosso país. E finalmente, irmãos, nem o inverso pode ser verdadeiro. Não podemos ter adoração verdadeira sem também o verdadeiro reino de Deus. Isso começa nas vidas individuais, particulares de cada um de nós. Começa com nossos próprios corações e vidas. Se eu vou adorar a Deus biblicamente, então Deus me chama também a servi-lo de acordo com sua palavra. Começa com nossos lares, a educação dos nossos filhos, os esposos tratando suas esposas de forma bíblica e inversamente. Isso estende aos outros lugares onde nós temos autoridade, nossas empresas, nossos negócios, os lugares onde conduzimos nossa vida no mercado. Isso se estende às nossas escolas, nosso envolvimento também na política. Em suma, em tudo que fazemos, nosso desejo é que o reino de Deus seja estabelecido. Uma vez que nós somos os adoradores de Deus, podemos ter certeza que o reino de Deus começa aqui. É o propósito de Deus que todas as nações da terra venham para o conhecer por meio do seu Filho Jesus, encontrado aqui no meio do seu povo congregado. E podemos confiar que, apesar de todas as nossas próprias fraquezas e falhas, e apesar de toda a hostilidade e oposição do mundo, Cristo prometeu que essa missão terá sim sucesso. É que Cristo prometeu: eu edificarei a minha igreja e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Amém.